Bom dia! Mais uma manhã na presença do Senhor. O nosso encontro é todos os dias, às 8 horas da manhã. E você já conhece, né? Todas as mídias da igreja. É Igreja Apostólica Central. Pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Todas as manhãs, às 8 horas da manhã, nós estaremos reunidos fazendo essa oração. E vamos nos unir nessa manhã mais uma vez. E hoje nós vamos orar pela igreja, amém? Aonde tem um cristão, eu creio, ele está congregando em alguma igreja. E se ele ainda não está congregando, ele vai encontrar esse lugar para congregar. Lembre-se, meu irmão, lembre-se, minha irmã, que você é a igreja de Jesus Cristo aonde você estiver. Mas também é necessário que você esteja unido com a Igreja de Cristo. Procure uma congregação, se caso você não estiver congregando, e venha nos fazer também uma visita. Amém? Que nessa manhã de oração, nós vamos orar pela nossa igreja, independente de denominação. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos diante de Ti nessa manhã e nos lembramos da Igreja de Jesus Cristo que se reúne aqui na face da terra. O Senhor nos chamou para sermos igreja, Pai, aonde nós estivermos. E como igreja, nós precisamos ser o referencial. Nós precisamos, Pai, sermos esses influenciadores. A Sua palavra nos chama a sermos, Pai, a influência e a referência que o Senhor precisa nessa terra. Que nós venhamos nos aproximar das pessoas com palavras de amor, andar como Cristo andou, falar como Cristo falou. Fazermos, Pai, o que for necessário fazer, mas que tudo seja para honrar e glorificar o Seu nome. Pai, nós somos gratos por mais um dia. E somos gratos, Pai, pela igreja que nos acolhe. Senhor, alguns possivelmente não estarão congregando, mas são acolhidos por outras igrejas, por outros irmãos, que se lembram, Pai, de cada vida em oração. Nós somos gratos pela igreja que nos acolhe. Nós somos gratos, Pai, pela igreja que o Senhor preparou para nós. E hoje, Senhor, se estamos em um lugar seguro, se estamos, Pai, nesse lugar onde nós podemos Te cultuar, elevar a Ti as nossas orações, louvarmos juntos, se estamos aqui reunidos, foi pela Sua vontade. E que nós venhamos nos lembrar que nós não congregamos juntos por acaso. Somos gratos, Pai, pela direção a qual o Senhor nos deu, de onde devemos congregar. Muito obrigado, Pai, pela igreja que me acolheu. Muito obrigado pela igreja onde os meus irmãos congregam. Nessa manhã estamos reunidos aqui, sem placa de igreja, sem nome de denominação. A oração, Pai, está sendo dirigida aqui através da Igreja Apostólica Central. Mas eu creio, Pai, que os meus irmãos estão reunidos aqui, independente de denominação. Toma, Pai, cada igreja aqui do nosso município, da nossa cidade. Toma a vida de cada um dos pastores. Senhor, o Senhor chamou esses homens para serem influenciadores na terra. Senhor, o reino de Deus aqui na terra, Pai, é cuidado pela vida de cada um deles. E é importante, Pai, que eles também sejam lembrados por nós em oração. E nessa manhã, nós oramos e pedimos, Senhor, abençoa os nossos pastores. Toma a vida deles em Suas mãos. Dá saúde física, Senhor. Dá saúde emocional. Quantos, Senhor, pensam em desistir, parar? Quantos casos, Senhor, terríveis de suicídio aconteceu? Que nós venhamos lembrar da vida dos nossos pastores e regá-los em oração.
Senhor, nós oramos pela vida de cada um oficial da igreja. O Senhor tem levantado um exército forte e poderoso na terra para zelar pela igreja. Assim como o Senhor levantou os pastores para dirigir a congregação, orientar na fé, sustentar, o Senhor tem levantado também oficiais como soldados, ajudadores desses pastores. Toma a vida, Pai, de cada presbítero, de cada missionário, evangelista, diácono, diaconisa, Pai, dos obreiros. Quantas pessoas, Pai, recebem cada irmão calorosamente com um abraço, com uma direção, procurando, Senhor, saber quem está bem e quem não está, para poder ajudar e cooperar com o ministério pastoral. Sustenta, Senhor, a vida de cada um desses irmãos. Senhor, por cada departamento, cada grupo de fé dentro da igreja. Senhor, a igreja ela não está fragmentada, mas muitas vezes por uma questão administrativa, Senhor. Esses grupos caminham juntos e é necessário. Abençoa, Pai, os grupos de mulheres, os grupos dos homens, das crianças, dos jovens. Senhor, que cada líder venha ser, Pai, um abençoador desse pequeno rebanho a qual o Senhor preparou dentro da igreja. Que eles lembrem da responsabilidade que eles têm com cada vida. Que eles venham, Pai, também orar por essas vidas. Que eles venham zelar como um pastor, como um cooperador desse ministério pastoral, esse pequeno rebanho, Pai, esses pequenos grupos e até células ao qual o Senhor tem levantado líderes para cuidar. Senhor, o rebanho é seu, o Senhor é o pastor, mas o Senhor confiou, Pai, a homens e mulheres aqui na terra, cada grupo, cada um desses pequenos grupos, uma liderança e que seja liderança eficaz. Senhor, que as líderes de mulheres venham ter palavras de sabedoria para ajudar a cada uma dessas mulheres, como dona de casa, como esposa. Pai, que essas mulheres venham cuidar do lar com sabedoria. Que os líderes, Pai, de grupos dos homens também venham ensinar, Pai, esses homens a serem líderes do seu lar, sacerdotes, que esses homens sejam provedores, que esses homens venham ter sabedoria em cuidar e guardar o lar. Pai, pela liderança dos jovens, dos adolescentes e também das nossas crianças, que cada um deles, Pai, venham ser lembrados em nossas orações. Abençoa esses líderes e que esses líderes também tenham palavras abençoadoras para a vida, Pai, de cada um desses jovens, adolescentes e também dessas crianças. Guarda nossos filhos, Senhor, em segurança. Quantos vão e voltam sozinhos, Senhor, da escola? Quantos, Senhor, voltam acompanhados por terceiros que não são familiares? Outros, Senhor, têm privilégio dos pais poderem buscar e levar na escola. Mas como nós vemos crianças sozinhas transitando pelas ruas, menores ainda de idade, Senhor, mas caminhando sozinhos, sem a companhia de um adulto. Senhor, nós sabemos que o Senhor guarda o caminho de cada um deles e nessa manhã nós oramos. Guarda as nossas crianças, esconde, Senhor, do mal, esconde, Senhor, do homem e da mulher com má intenção no coração. Dessas pessoas, Senhor, que buscam a vida das crianças, Pai, para atormentar, para fazer o mal. Livra os nossos pequeninos, livra as nossas crianças, Senhor. Senhor, pelos líderes dos anciãos. Senhor, que os nossos anciãos não sejam esquecidos na nossa igreja. Senhor, que os nossos anciãos sejam lembrados, que eles também sejam, Pai, chamados, para que eles venham também ter, Pai, uma vida ativa, porque ainda são úteis, que eles não sejam descartados nem desprezados dentro da igreja. Toma a vida, Pai, de cada um desses irmãos, nos ajuda a lembrar de cada um deles com carinho, que nós possamos orar e também abraçar, que a nossa comunidade de fé não abandone ninguém.
Senhor, que haja qualidade, Senhor, de vida também no reino, que ao nos unirmos como congregação, quando nós nos unirmos como uma comunidade de fé, venha haver unidade, que os homens, mulheres, jovens, crianças, que os nossos anciãos, todos sejam cuidados, Pai, com amor, com carinho, que haja líderes responsáveis por essas vidas. Toma, Pai, cada uma dessas vidas em suas mãos. E nós oramos também nessa manhã que haja voluntários para o serviço. A sua palavra, Pai, nos diz para que nós venhamos orar, para que o Senhor envie os obreiros para a sua casa. Envia, Pai, os obreiros, que nós não venhamos escolher quem for mais conveniente a estar ao nosso lado, mas que nós venhamos orar, Senhor, envia. Muitas vezes, Pai, nós fazemos escolhas nossas, Senhor, mas a sua palavra nos garante que nós temos que orar e quem vai enviar é o Senhor. Pai, que nós venhamos andar nesse caminho de maturidade, não escolhendo com quem andar, mas sim, Pai, aceitando a direção que o Senhor dá, porque é o Espírito quem separa, quem tem que andar lado a lado. Que nós venhamos ter esse discernimento, esse entendimento, que não venhamos rejeitar ninguém a quem o Senhor enviar, que nós venhamos acolher, Pai, no corpo de Cristo, cada irmão e cada irmã. E nessa manhã nós oramos, levanta obreiros. Se há algum irmão hoje, nessa manhã, que está em dúvida do seu chamado, em dúvida do seu ministério, em nome de Jesus, toda dúvida caia por terra e se apresente diante do seu pastor e se apresente de acordo com o seu chamado, porque Deus já tem te chamado nessa manhã. Você já sabe o que o Senhor requer de você. Nessa manhã você já sabe para onde você tem que caminhar. Toda covardia caia por terra em nome de Jesus. Aonde esse chamado for acionado, obreiro se apresenta diante do seu pastor. Assim que nós vamos fazer o crescimento do reino, assim que seremos úteis a Deus, úteis à igreja, úteis ao reino de Deus. Obreiro, nessa manhã, ouve o seu chamado. Ouve o chamado do Senhor, se apresenta diante do seu pastor, que nessa manhã toda a covardia caia por terra em nome de Jesus. Aonde esse chamado for acionado, irmão, se apresenta à sua igreja, se apresenta diante do seu pastor e fala: eis-me aqui. Que não haja covardia em nosso meio. Muitos podem se questionar ainda, não sei qual é o meu chamado, mas é dentro da igreja que você vai ser desenvolvido, treinado, habilitado. Aqui dentro da igreja que você vai ser fortalecido, porque é no corpo, é junto com o corpo de Cristo que você vai estar sadio para poder trabalhar. Não é fora do reino, não é longe, não é somente recebendo o alimento por fora. É estando dentro do corpo, trabalhando, ajudando, cooperando. Se você não sabe o seu chamado, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, nós que estamos aqui reunidos, orando pela igreja, colocamos diante de Deus: Senhor, revela o ministério, revela o chamado. E nós te oramos, Senhor, que a partir de hoje, esse irmão, essa irmã venha se integrar a algum ministério. Venha estar atento, porque já foi convocado, e venha se alistar nesse grande e poderoso exército. Hoje as nossas orações é para a nossa igreja, que o Senhor venha abençoar grandiosamente, que haja unidade, que haja amor, que haja verdadeira adoração em espírito e em verdade, que o Senhor venha nos sustentar para que sejamos bênçãos para a nossa igreja, que sejamos canal de bênção. Que a nossa oração nessa manhã, mais uma vez, seja: Senhor, que eu seja o filho que o Senhor merece e o servo que o Senhor precisa. Me prepara para essa batalha e que estejamos juntos, lutando lado a lado, fortalecidos em Cristo Jesus. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém.